né, que vai atacar a raiz do problema, não é verdade? E antes de começarmos, né, a falar sobre um ego transformado, da humildade que brota do Evangelho, nós vamos orar, amém? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Nesse momento, vamos nos conectar com o Senhor Jesus. Pai amado e querido, é com grande alegria, Senhor, que estamos aqui, mais um dia na Tua casa, para Te louvar, bendizer e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Para nós, ó Deus, é um privilégio, Senhor, estarmos aqui para poder cultuar a Ti, Senhor. Nesse momento, que o Senhor venha sobre cada um de nós, cada um dos meus irmãos que está aqui, aqueles que estão trabalhando lá embaixo, aqueles que estão em casa assistindo esse culto. Deus, que o Teu Espírito Santo possa ser com cada um de nós neste momento. Limpa, Deus, a nossa mente, o nosso coração, que o Teu sangue possa nos lavar, nos perdoar de todo pecado. Como João Batista disse, que o Senhor venha crescer em nós e que nós possamos diminuir nesta noite, Pai. A nossa vontade é que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, nessa carta de Paulo à igreja de Corinto, lá no capítulo 3, onde a gente vai entender um pouquinho o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre ter um ego transformado. Quando você vai abrindo aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 3, eu vou falar aqui um pouquinho do significado de ego, né? O que é ego? O que significa essa palavra ego, né? Falar em ego é o mesmo que falar em personalidade, é o mesmo que falar do nosso próprio eu. São características próprias de cada um e que muitas das vezes nos influenciam nas nossas atitudes, né? É muito comum a gente falar, fulano tem um ego difícil, né? Difícil de dobrar, né? Cada um de nós tem essa característica, uma personalidade diferente dos outros. E como eu falei, esse ego influencia as nossas ações e esse ego também é moldado pelas experiências que nós tivemos. Pessoas que têm um passado onde ela sofreu muito, normalmente essas pessoas tendem a ser mais fechadas, né? Mais introvertidas, porque já sofreu muito lá atrás. A vida já bateu muito nessa pessoa, né? Então, as experiências que nós tivemos, né, moldam quem nós somos e muitas das vezes quem nós somos também influenciam em como nós agimos. Resumindo, é a nossa maneira de ser, nosso jeito de pensar e de agir. Isso é que eu falo, quando eu falo ego, eu estou falando disso tudo, de quem nós somos, né? Só que o objetivo de hoje não é falar do ego em si, mas é falar de um ego transformado. Amém? Você crê que Deus pode transformar? Amém. Vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 21. A minha versão diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Continuando aí no capítulo 4. Portanto, que todos nós nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz tudo que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe em favor de um homem em detrimento de outro. Por quê? Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu,
por que se orgulha como se assim não fosse? Até aqui. Um pouquinho, né, do contexto, do que essa igreja estava vivendo, é que a igreja estava desunida. Né? Aqui, uns se achavam melhores porque já tinham ouvido a pregação do apóstolo Paulo. Paulo foi quem fundou essa igreja. Então, uns falavam, não, eu sou de Paulo. Né? Se a gente ler aí os capítulos anteriores e posteriores desse trechinho que nós lemos, vocês vão perceber isso. Enquanto que Paulo fundou a igreja, mas vários outros cooperadores do reino também estiveram lá, como Paulo, como Pedro e tantos outros. Mas isso gerou dentro da igreja uma desunião. Foram criadas várias facções, vários grupos, falando, não, eu sou da turma lá do Paulo, lá desde o início. Não, eu sou da turma de Apolo, ele que nos ensinou, ficou aqui tanto tempo pastoreando essa igreja. Ah, mas eu sou de Pedro, grande apóstolo de Jerusalém. Era uma igreja que estava desunida. Uns queriam aparecer mais do que outros. Por quê, gente? Orgulho. A gente leu diversos pontos dessa carta sobre o orgulho. Era uma briga de egos, uns com os outros. Facções e divisões foram criadas nessa igreja por causa do orgulho e da vanglória. Só que o orgulho e a vanglória, elas não estão restritas apenas às quatro paredes da igreja. Na verdade, esses são os motivos de desentendimento, da falta de paz no mundo e da inimizade entre pessoas. Orgulho e vanglória estava presente dentro da igreja de Corinto, mas a gente vê em vários lugares, lá no mundão, às vezes é no seu trabalho, às vezes é dentro da própria família. Orgulho e vanglória sendo a causa, sendo o motivo de brigas, desuniões, de divisão. E conforme eu falei aqui no comecinho deste culto, nosso Deus é um Deus de unidade. No último domingo eu estava na turma do Tim, né, com os nossos adolescentes, e lá nós falamos sobre Salmo 133:1. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Porque quando nós estamos juntos, algo bom acontece. Quando nós estamos juntos, algo agradável acontece. Deus se manifesta de uma forma especial, porque há unidade. E aqui nessa igreja estava tendo o oposto disso. Estava tendo briga, estava tendo divisão. Um querendo mais do que o outro. Não, eu quero a liderança porque eu sou lá da época do apóstolo Paulo. Não, mas eu tenho que liderar esse projeto porque eu era da turma de Apolo. Não, mas eu tenho que fazer isso porque eu era da turma de Pedro. Divisão. Facções. Tudo por causa de orgulho e vanglória. Paulo adverte no versículo 21 do capítulo 3, ninguém se glorie. E ele pergunta no versículo 7, por que vocês se orgulham? E ainda repreende no versículo 3, não se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Paulo aqui está sendo bem enfático, porque ele reconhece que o problema da igreja é orgulho e divisão. Os crentes daquela igreja abriram espaço no seu coração para o orgulho e para a vanglória, e isso gerou problema, isso gerou divisão, isso gerou falta de unidade. E nós sabemos que Deus não se agrada disso. Ir no caminho oposto do orgulho e da vanglória é ir na direção da humildade. E para falar em humildade, a gente também precisa falar sobre autoestima. A autoestima é a visão ou a percepção que nós temos de nós mesmos. E muitas das vezes essa percepção é equivocada. Muitas das vezes a gente acha que é mais do que realmente é. Ou muitas das vezes a gente acha que é menos do que realmente nós somos. Cada um de nós é dotado de valor. Cada um de nós carregamos a imagem do Senhor Jesus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que às vezes a gente acha que é mais do que é. E às vezes a gente acha que somos menos do que somos. Autoestima. E às vezes é uma imagem equivocada que não condiz com a realidade. Antigamente, as pessoas achavam que gente que tinha uma autoestima elevada demais
era a causa de comportamentos ruins e de males da sociedade. Aquele que se achava demais cometia crimes, se envolviam em violência. Eu posso tudo, ninguém aí vai me barrar. Hoje, a gente percebe que a cultura nos leva para um caminho diferente, um caminho oposto. Muitas das vezes atribuem crimes e situações de violência para quem tem falta de autoestima. Uma valorização muito baixa vai levar a pessoa a se envolver com drogas, com crime ou com a violência. Ou seja, antes, aquela pessoa deveria ser confrontada, aquela que tinha autoestima elevada demais, precisava ser repreendida, convencida do seu erro e alertada da sua maldade. Hoje, a gente acha que não precisa mais fazer esse julgamento moral. Tadinho, ele só precisa de alguém para pegar junto com ele e ir além, para se desenvolver. Precisa ser ajudado. A gente vê a cultura assim hoje. Mas independente do que se você concorda com a posição anterior ou com a atual, o apóstolo Paulo traz uma abordagem completamente diferente. Ele não fala em autoestima elevada demais ou autoestima baixa. E é isso que nós vemos aqui nesse texto. Vamos então a 3 pontos dessa mensagem que eu quero aqui com vocês. Primeiro, a condição natural do ego humano. Segundo, como que o ego pode ser transformado pelo poder do Evangelho. E terceiro, como que nós podemos alcançar essa transformação. Primeiro, a condição natural do ego humano. Pode botar o item 1 aí para mim. A palavra usada por Paulo, traduzida aqui como orgulho, ela tem um sentido literal de algo que está superinflado, algo que está inchado, algo que está distendido além do tamanho normal. E muitas das vezes as pessoas orgulhosas, elas têm essa coisa inchada, inflada. Só que essa imagem de algo inflado, algo inchado, algo distendido além do normal, traz 4 características que nós vamos ver aqui. Primeiro, a condição natural do ego humano é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Primeiro, o ego humano superinflado, ele é vazio. Se você pensar numa bexiga, né, uma bola, você encher ela de ar, ela vai estar inflada. O que tem dentro dela? Ela está vazia, não é verdade? Não tem nada no centro dela. Porque o ego humano é vazio, sabe por quê? Porque nós somos criaturas feitas para adorar. O Senhor nos criou para adorá-lo. Só que muitas das vezes a gente acha que pode dar conta de si mesmos. A gente quer tirar Deus da jogada. E a gente busca coisas, a gente busca pessoas, às vezes o nosso próprio entendimento, para tentar preencher o lugar que é de Deus. E nós sabemos que não há nada tão grandioso quanto o nosso Deus. Então a gente quer colocar um monte de coisinha no lugar de Deus. Só que no espaço criado para o nosso Senhor, o espaço dentro de nós, que é para Deus governar, a gente quer colocar coisas menores, coisas sem importância. E aquilo fica lá chacoalhando lá dentro. Porque nada nem ninguém vai ocupar o lugar de Deus dentro de nós. Por isso que o nosso ego, na sua condição natural, ele é vazio. Porque o lugar que era para ser de Deus, a gente substitui por coisas pequenas, coisas sem valor, e aquilo fica lá dentro, e muito espaço sobrando. Se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originalmente para Deus, vai sobrar muito espaço. Por isso que o ego é vazio. O ego humano distendido, ele também é dolorido. Você já parou para pensar que quando você está caminhando, você já parou para pensar no que o seu dedinho do pé está fazendo? Agora, se você está com uma unha encravada, ele vai falar, não vai? É a mesma coisa. Se você está caminhando, você muitas das vezes não percebe o seu pé. Mas se você tiver um esporão, aquilo vai doer, não é verdade? Porque quando algo está doendo, ele chama a atenção para si. E o nosso ego, ele é dolorido porque ele vive chamando a nossa atenção. Se ele fosse igual o dedinho do pé, não ia dar trabalho nenhum. Mas ele vive chamando a atenção porque ele é dolorido. E aquilo que dói fica nos incomodando.
O ego humano é dolorido porque ele está sempre chamando a atenção para si. Dificilmente atravessamos um dia sem nos sentirmos esnobados, sem nos sentirmos ignorados, sem achar que às vezes a gente fez papel de bobo, papel de trouxa, ou sem a gente nos atormentar com alguma coisa que aconteceu no seu dia. O que é isso? É o ego chamando a atenção. Ele é dolorido porque ele está chamando a sua atenção. Você viu como é que fulano tratou você? Às vezes fulano não fez nada, mas o seu ego dolorido quer chamar a atenção para si mesmo. O ego humano, ele também é muito atarefado. Ele vive ocupado tentando preencher esse vazio que a gente só sabe que é preenchido pelo Senhor. Ele é incansável em duas tarefas, tanto na comparação quanto na vanglória. Paulo não diz apenas não se orgulhem. Paulo diz, não se orgulhem em favor de um homem em detrimento de outro. O orgulho tem muito a ver com a comparação. E por isso que o ego é incansável, porque ele nos quer fazer nos comparar a alguém. O orgulho, muitas das vezes, é aquilo que nos faz olhar para o outro. E ao invés da gente pensar na gente, a gente começa a pensar no que o outro tem, no que o outro está fazendo, em como que é a família do outro. E o orgulho traz essa comparação, porque a pessoa orgulhosa, ela não quer ter, ela quer ter mais do que o outro. Ela não quer ser mais inteligente, ela quer ser mais inteligente que o outro. Ela não quer ter uma casa bonita, ela quer ter a melhor casa da rua, a mais bonita da rua. O orgulho traz essa comparação, porque eu quero ter sempre mais do que o outro. Eu quero ser mais do que o outro, eu quero ser melhor que o outro. E o ego é incansável porque ele vai estar sempre querendo superar o outro. E às vezes isso acontece sem a gente perceber, mas a gente entra nessa roda e fica cada vez mais se esgotando, trabalhando para ter sempre mais do que o outro. Ficamos ocupados e atarefados construindo algo que aumente a nossa autoestima e nos deixe lá no pedestal. Porque o importante não é ter, não é ser, não é ganhar, mas é ter mais do que o outro, é ganhar mais do que o outro, é ser mais do que o outro. E isso é incansável. Se a gente encontra alguém que tem mais do que a gente fica até borocochô. Mas aí começa esse esforço, esse trabalho para poder superar o outro. Comparação, tudo para quê? Para trazer glória para si. Ficamos ocupados e atarefados para que a nossa autoestima fique lá em cima, porque na verdade estamos desesperados para compensar esse vazio e essa impotência que tem dentro de nós. Estão entendendo, igreja? Além de vazio, além de dolorido, além de atarefado, o ego também ele é frágil. Não tem um balão cheio de ar, a qualquer momento ele pode o quê? Estourar. Estar dilatado com ar, em vez de estar preenchido com algo sólido, é estar fragilizado. Qualquer coisa pode, estourar. E muitas das vezes o nosso ego é assim, é frágil. E não faz diferença se nós estamos super inflados ou desinflados. Porque às vezes a gente entra num complexo de superioridade, ou às vezes num complexo de inferioridade. Mas isso são dois lados da mesma moeda. A pessoa que o complexo de superioridade está super inflada e a qualquer momento ela corre o risco de ser desinflada. E aquela pessoa que está no complexo de inferioridade, que sempre se acha menos do que o outro, sempre menor, sempre a menos importante, ela está assim porque um dia já foi super inflada. Pessoas que já estão assim desinfladas, um dia já foram infladas. E pessoas que foram infladas, correm a qualquer momento a hora de estourar, de entrar em parafuso. O ego está sempre fragilizado. Seja se eu estou super inflado, ou seja se eu estou desinflado. Vazio, dolorido, atarefado e frágil. O ego natural do ser humano, ele nunca está
satisfeito, nunca está preenchido. E às vezes nós ficamos bem se temos a aprovação de alguém, nosso ego fica satisfeito, a gente leva um tapinha nas costas, parabéns fulano, fez um bom trabalho, isso nos satisfaz por um momento, mas logo aquilo passa e a gente percebe a nossa fragilidade, o nosso vazio. Por quê? O nosso ego natural tirou Deus do espaço que foi feito para Ele dentro de nós e tenta ocupar com várias outras coisinhas. O ego é insaciável, você pode se esforçar muito, mas vai sempre achar que vai estar faltando algo. E é isso que Paulo está falando aos coríntios. Todas essas pessoas estão brigando na igreja, reivindicando um relacionamento especial com Paulo, com Apolo, com Pedro, mas eles só estão mostrando uma vida cheia de orgulho. O importante não é ter amizade desses homens de Deus, de Paulo, de Apolo, mas o importante é se usar disso para se vangloriar. Mas Paulo nos ensina que o Evangelho faz diferença em situações como essa. E a gente entra no segundo tópico da nossa mensagem. O ego transformado pelo Evangelho. Vamos ler novamente o capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz assim, Paulo diz, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Eu, de fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Paulo aqui, ele diz que não se importa em ser julgado por eles ou por qualquer tribunal humano. Paulo não busca a aprovação da igreja de Corinto ou de qualquer outro tribunal. Paulo está dizendo que não se importa com o que os coríntios pensam dele e nem de qualquer outra pessoa, porque a identidade dele não se deve ao que as pessoas dizem ou ao apreço que as pessoas têm por ele. A identidade de Paulo não está condicionada à opinião dos outros, à aprovação dos outros. Mas como a gente pode alcançar? Porque muitas das vezes a gente é refém da opinião dos outros. Às vezes alguém diz algo sobre nós e isso ganha uma força dentro da gente. Alguém às vezes fala uma palavra que é assim, olha, isso aí não adianta não, que você não vai conseguir. É uma mentira, mas às vezes aquilo nos escraviza de uma tal maneira. Ah, fulano, você é muito feio, vai conseguir arrumar namorado, namorada não. Às vezes aquilo é uma mentira, mas ganha força. E que a pessoa realmente se sente, fica presa à opinião dos outros. Mas aqui Paulo diz que ele não se importa com a opinião dos outros. Como que a gente pode alcançar esse estágio que Paulo chegou, de não ser controlado pela opinião dos outros? De como não deixar o seu ego ficar prisioneiro disso? Provavelmente você já deve ter ouvido essa resposta. É só não ligar para a opinião dos outros, não é verdade? Muitas das vezes você já pode ter ouvido assim, fulano, não liga para isso não, você é especial, olha quanta coisa boa você fez. Às vezes alguém que te deu essa resposta vai pegar você e jogar lá em cima, vai elevar a sua autoestima. Você já fez muita coisa boa, fulano, esquenta para isso não. O importante é o que você pensa de você. Às vezes eu já ouvi essa resposta, eu já dei essa resposta, e muitas das vezes você já pode ter ouvido essa resposta também. A gente não deve se influenciar pelo que os outros pensam, o importante é o que nós pensamos de nós mesmos. Minha vida, minhas regras, é um jargão que a gente vê aí agora no mundo. O importante é o que eu penso de mim e os outros, sai para lá. Às vezes a gente já ouviu essa resposta, ou até mesmo pensa assim. A nossa sociedade acha que o jeito de lidar com a baixa autoestima é jogar a autoestima lá em cima. Só que esse não é o remédio. A gente não deve, o mundo vai dizer que a gente não deve se deixar levar pelo que os outros dizem. O mundo vai dizer para a gente estabelecer nossos próprios padrões e viver com os nossos próprios padrões. Só que Paulo não recomenda isso. Paulo aborda esse assunto de uma maneira diferente. Paulo diz que tanto faz ser julgados pelos coríntios ou pelos outros. Ele não se importa. Mas ele vai mais além disso. Paulo diz que nem ele julga a ele mesmo. Não é isso que nós lemos lá no versículo 3? Pouco me importa se sou julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo.
Paulo está dizendo que não se importa com a opinião dos outros. E Paulo diz que também não se importa com o que ele pensa dele mesmo, com a opinião dele mesmo. Nenhuma das duas coisas faz diferença para Paulo. Paulo diz no versículo 4 que a consciência dele está limpa, mas isso não o torna inocente. E aqui, usando a figura que Paulo usa de um tribunal, ele fala: minha consciência está limpa, mas isso não me torna inocente. Isso não tem nada a ver com a minha defesa. Porque pensar que estabelecer os nossos próprios padrões é o caminho, na verdade isso é uma armadilha. A princípio, elevar a autoestima pode parecer algo bom, mas não é. Às vezes a gente tenta viver a nossa vida segundo o padrão dos nossos pais. Em algum momento a gente não consegue viver de acordo com esses padrões e a gente se sente péssimo. Em outro momento, às vezes a gente vai querer se encaixar nos padrões da sociedade, mas em algum momento a gente não vai conseguir seguir esses padrões e a gente se sente péssimo. A gente vai tentar ser guiado pela opinião dos outros, mas em algum momento a gente não vai conseguir e vai se sentir péssimo. Será que a resposta é eu estabelecer os meus padrões e viver conforme os meus padrões? A verdade é, se você estabelecer padrões coerentes, você em algum momento também não vai conseguir alcançar esses padrões e vai se sentir péssimo. A não ser que você tenha padrões muito frouxos, aí você vai conseguir. Mas em compensação, você vai estar vivendo com um baixo nível de moralidade. Será que a resposta é essa? Ao invés de seguir a opinião dos outros, eu vou criar um padrão moral baixo para que eu siga um padrão moral baixo? Será que é essa a resposta? Essa também não é a resposta. O apóstolo Paulo, ele tinha uma grande estabilidade emocional. Ele tinha um enorme conhecimento. Ele tinha uma enorme influência sobre as pessoas. Ele tinha uma confiança incrível. Ele foi um dos homens mais influentes da história. Mas ele se dizia, como na carta a Timóteo, que ele era o pior dos pecadores. Ele era o menor dos apóstolos. Parece até contraditório alguém tão consciente das suas falhas, ao mesmo tempo ser tão equilibrado e confiante. Não parece um contrassenso? O segredo é que Paulo não admitia ser julgado por ninguém. E ele mesmo também não se julgava. Paulo enxergava que todos os seus pecados e também todas as suas realizações, mas ele se recusava a ligar essas coisas à sua identidade, a quem ele era. Paulo não se definia pelos pecados que ele cometia. Paulo também não se definia pelos feitos e todas as realizações e o bom desempenho que ele tinha. Ele não ligava essas coisas à sua identidade. Ele não conectava o seu pecado a quem ele era. Ele também não ligava as suas boas obras, a seu bom desempenho, à sua identidade. Ele não entrava nesse jogo que muitas das vezes a gente entra. Poxa vida, eu não consigo mudar isso, estou sempre caindo nesse pecado, eu acho que eu sou esse pecador aqui, eu acho que eu sou um mentiroso, porque eu não consigo falar a verdade. E aí a gente começa a trazer aquele pecado, a relacionar isso com a nossa identidade. Deus nos criou com uma identidade, mas a gente começa a falar, não, na verdade eu sou mentiroso. E começa a deturpar a imagem que Deus nos criou. Vocês estão entendendo, igreja? Paulo não tinha o seu ego inflado, mas ele tinha o seu ego saciado. Ele alcançou um estágio em qual o ego não ficava chamando a atenção para si o tempo todo, porque era uma parte sadia do seu corpo. Uma parte que está bem no seu corpo não chama atenção, e assim era o ego do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele não se rotulava, não atrelava a sua identidade aos seus pecados e também nem às suas realizações e boas obras. Ele alcançou um patamar em que ele não pensava mais em si mesmo. Quando algo dava certo ou errado, ele não atrelava isso a quem ele era. E tudo isso só é possível através da humildade que brota do Evangelho. Pessoas humildes não se acham mais evoluídas ou não se sentem insignificantes.
Humildade não é pensar em mim como eu se fosse mais, e também não é pensar em mim como eu se fosse menos. Humildade é eu pensar menos em mim. Esse é o caminho contrário do orgulho. A humildade que brota do Evangelho, ela mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim, de focar em mim, de me destacar. E com isso, a gente se interessa mais pelo outro, pelo próximo, para quem está à nossa volta. O foco muda, o foco sai da gente e passa a ser quem está perto de nós. As circunstâncias, as situações que estão ao nosso redor. É isso que a humildade faz. Enquanto o orgulho, a vanglória quer te encher e te deixar no pedestal, a humildade faz você pensar menos em você e mais no outro, e mais no próximo. Com isso, nosso interesse pelo outro aumenta. E esse autoesquecimento é libertador. A humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o nosso ego satisfeito, ao invés de estar inflado. Não estamos falando de uma elevada autoestima, e muito menos de uma baixa autoestima. A estima que nós temos, isso já não importa mais. Não tem a ver com autoestima. Paulo não entra nesse jogo. Ele diz que ele não se importa com a opinião dos outros. Ele diz que ele não se importa com a própria opinião dele. Esse é o segredo. A pessoa verdadeiramente humilde não se odeia ou se ama, mas é uma pessoa que esquece de si mesmo, cujo ego é igual o dedinho do pé. Não chama atenção. Ele está lá fazendo o seu trabalho, mas ele não fica chamando atenção para si o tempo todo. O ego transformado, ele está lá, trabalhando, ao invés de estar chamando a atenção para si o tempo todo. Sem implorar por atenção. Quer ver um teste simples para a gente entender isso? Uma pessoa que esquece de si mesma, ela não se sente ferida ou magoada quando ela é criticada. A crítica não tira o sono, não incomoda. Sabe por quê? A pessoa que se sente incomodada com as críticas, ela está valorizando demais a opinião do outro. E o que Paulo fala? Não me importa a opinião do outro. Como já falamos, né? Vai tender. E aliás, como nós já falamos, o caminho também não é simplesmente ignorar as opiniões dos outros e assumir os nossos próprios padrões com uma autoestima elevada, enchendo o nosso ego, enchendo o nosso orgulho. O caminho também não é esse. Quem esquece de si mesmo age diferente. Quem tem o ego saciado ao invés de estar inflado, ele não se deixa abater pelas críticas. Ele ouve e entende aquela crítica como uma oportunidade de mudança. Está entendendo, gente, a maneira de pensar? Porque quanto mais compreendemos o Evangelho, mais nós entendemos que precisamos de mudança. Nossa trajetória não é sair de quem nós somos, da nossa velha natureza e nos tornarmos mais parecidos com Cristo, não é sempre andar em direção dEle, em obedecer a Ele e fazer o que Ele quer de nós? Não é esse o caminho? Então não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. É eu esquecer de mim, porque o foco não sou eu. O foco é o nosso Senhor. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Porque é dele, por Ele e para Ele. Pessoas cheias de orgulho trazem tudo para si. Fulano fez isso porque ele está encasquetado comigo. Ah, isso aconteceu porque tem a ver com... Não! O mundo não gira em torno da gente. O mundo está girando, filho. 7 pessoas bilhões... no mundo tem aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas. E tem gente que acha que o mundo está girando em volta dela. Ei! Como diz aí, você não é essa Coca-Cola toda aí não, meu filho. O mundo não gira em torno de nós, mas pessoas orgulhosas querem fazer as pessoas, as circunstâncias, tudo girar em torno dela, porque ela quer ser o foco, ela quer ser o centro, ela quer chamar a atenção para si. Mas a humildade que brota do Evangelho vai na direção oposta. É falar o que João Batista falou, que ele cresça e eu... Esse é o caminho da humildade que brota do Evangelho.
daqueles que buscam esse ego transformado. Já imaginou não precisar de elogios ou não ter medo de ser elogiado? Tem gente que vive buscando elogios, aprovação. Tem gente que tem medo de recebê-los. Já pensou em fazer um trabalho, alguma coisa sem ter aquela fome de reconhecimento? Ou então não morrer de medo se você algum dia for reconhecido? Percebem aqui os extremos? Será que não seria bom olhar no espelho e não sentir repulsa por aquilo que você está vendo no espelho? Ou não se vangloriar porque o seu corpo tem mais isso ou tem mais aquilo do que fulana, do que ciclano? Imaginou ficar contente com aquilo que Deus te deu, ao invés de ficar triste por aquilo que você não possui? Livre de remorsos e massacres do passado, não seria bom ter a alegria de ficar feliz com o nascer do sol? Ou ao mesmo tempo ficar feliz porque o seu colega ganhou uma promoção de trabalho? Não seria bom ficar feliz com uma medalha de prata e mais feliz ainda porque alguém ganhou uma medalha de ouro? Porque não tem a ver conosco. O foco não é nós. Não, desculpa. O foco não somos nós. É esse autoesquecimento. É eu pensar menos em mim. Isso é libertador, porque eu não fico preso da opinião dos outros. Eu não fico preso dos meus baixos padrões ou do meu achismo. Não. Eu sou liberto disso, porque eu penso menos em mim. O caminho que Paulo nos ensina é de nos alegrarmos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não é pensar em mim como se eu fosse mais do que sou, nem pensar em mim como se fosse menos do que sou. É eu pensar menos em mim. Esse é um ego transformado. E como alcançamos esse ego transformado? Como alcançamos esse autoesquecimento, essa liberdade de não ficar preso à opinião dos outros e nem às minhas próprias opiniões? Paulo diz que ele não dependia do veredito dos coríntios, nem de qualquer outro tribunal. Paulo diz que nem o seu próprio veredito era suficiente, ele não se importava com isso. Mas todos nós buscamos esse veredito definitivo que afirma que somos valiosos e importantes. Todos os dias a gente se coloca nesse tribunal. Ah, eu fiz isso, então eu estou bem. Ah, eu fiz isso, então eu estou mal. Aquilo que a gente faz serve tanto para a defesa quanto a acusação. Por quê? Porque a gente volta para esse tribunal todos os dias buscando um veredito. Eu volto e falo, eu preciso que alguém me diga que eu sou importante. Eu preciso que alguém me reconheça. Eu preciso que alguém fale que eu estou no caminho certo. A gente volta para esse tribunal e fala, olha, eu fiz isso, será que está bom? Olha, eu sou assim, será que isso é bom? A gente precisa desse veredito, de alguém afirmar para nós que somos valiosos, que somos importantes. Só que Paulo descobriu um segredo. E esse é o ponto-chave dessa mensagem. O julgamento já foi encerrado. Paulo já deixou esse tribunal, porque ele sabe que o veredito definitivo já foi dado. Por que ele não se submetia ao veredito dos coríntios, ao tribunal dos coríntios? Nem de qualquer outro tribunal, nem o tribunal dele próprio, porque ele sabe que esse julgamento já foi feito, o veredito já foi dado, ele não precisa estar nesse lugar de julgamento. Ele vai falar no versículo 4. O Senhor é quem me julga. Ou seja, não importa a opinião do outro, não importa a minha opinião, o que importa é a opinião do Senhor, é o que Ele diz ao meu respeito. Gente, o Evangelho é maravilhoso porque o veredito ele é dado antes das nossas ações. Não são as nossas ações que vão determinar o veredito, foi o veredito dado que determina as nossas ações. No momento em que cremos em Jesus, Deus imputa sobre nós as ações perfeitas de Cristo. Deus atribui a cada um de nós o desempenho perfeito de Jesus. Ele nos adota como seus filhos. É por isso que Deus diz para nós, lá em Mateus 3,16, este é meu filho amado, em quem eu me
agrada. Ele disse isso para Jesus. E como ele atribui em nós a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez, ele olha para mim e para você nessa noite e diz: você é filho amado. Em você eu tenho alegria. Somos livres, porque como diz lá em Romanos 8:1, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não precisa voltar ao tribunal, o veredito já foi dado. Você não precisa ser julgado por mais ninguém, nem por você mesmo. O que importa é o que o Senhor pensa a nosso respeito. E agora que nós já fomos aceitos, que nós já fomos adotados, as nossas ações vão ser fruto desse veredito que já foi dado. Deus nos ama e nos aceita, então nós não precisamos mais fazer nada para ser aceitos, para ter a aprovação de Deus. Não preciso parecer uma pessoa boa, mas nós fazemos coisas boas porque o Senhor nos salvou. Nós fazemos coisas boas pelo prazer, a alegria de realizarmos. A gente não faz coisas boas para se sentir melhor, a gente não faz coisas boas para preencher o vazio, não. Foi porque Cristo nos alcançou. E em gratidão a Ele, com alegria no nosso coração, nós praticamos aquilo que Ele nos ensinou a fazer. No mundo as pessoas correm atrás desse veredito, fazem boas ações, tentam um bom desempenho, mas esse veredito nunca chega. O desempenho jamais vai alcançar esse veredito supremo. Porém, aqui no cristianismo, o veredito que Deus nos deu é que garante o nosso bom desempenho. Paulo já deixou o tribunal, ele não está mais sendo julgado, porque Cristo foi julgado em nosso lugar. Jesus esteve nesse tribunal, ele recebeu um julgamento injusto de um tribunal corrupto, mas ele não reclamou. Ele foi maltratado, ele foi espancado, morto numa cruz, e ele sofreu tudo isso, sabe para quê? Para que a gente não precisasse estar nesse tribunal, para nos substituir. Ele recebeu a nossa condenação, encarou o julgamento que deveria ser nosso, para que nós não precisássemos enfrentar mais nenhum julgamento. Só nos resta pedir que Deus nos aceite, porque por causa do que Cristo fez por nós, por mim e por você, e você que está em casa também. Então a única opinião que realmente interessa para nós é a do Senhor Jesus. E o que Ele diz sobre a nosso respeito? Que nós somos mais valiosos que todas as joias desse mundo. Como a gente vai se preocupar com as críticas dos outros se Deus já decretou o nosso veredito? Por que a gente vai ficar infeliz se de alguma maneira fomos rejeitados, fomos descartados por esse mundo, se Cristo já nos acolheu e nos aceitou? Por que alguém vai dar atenção à imagem que ele vê no espelho, se Cristo olha para nós e vê filhos amados? Vocês estão entendendo, igreja? Para que eu vou me preocupar com o que o outro diz de mim, se o que Cristo fala ao meu respeito é maravilhoso? Para que eu vou me prender nas minhas prisões, nos meus padrões, se o que Cristo tem para mim é muito mais elevado, sublime e maravilhoso? Para que eu vou voltar para aquele tribunal, me submeter ao julgamento de alguém ou de mim mesmo, se Cristo já fez isso para que nós não precisássemos voltar lá? Precisamos buscar um ego transformado. Eu quero chamar os músicos aqui na frente. Quero convidar você a ficar de pé. Porque eu não sei como você viveu até hoje. Talvez achando que deveria fazer mais para merecer algo do Senhor. Que talvez se você se comportasse bem, fizesse tudo direitinho, um dia Jesus vai te levar para o céu. Mas posso garantir a você que a verdadeira identidade cristã não está nessas coisas. Não está em fazer para ser aceito. Não é isso.